O mundo nunca pareceu tão dividido. De conflitos regionais a tensões globais, as manchetes dos noticiários estão repletas de relatos de guerras e rumores de guerras. Mas será que isso é apenas mais um ciclo da história humana, ou estamos testemunhando algo maior? Para muitos, esses eventos não são meras coincidências, mas o cumprimento de antigas profecias bíblicas que alertam sobre os tempos que antecedem o fim dos dias. Neste vídeo vamos explorar uma das profecias mais impactantes das Escrituras: o aumento de guerras e conflitos como um sinal dos últimos tempos. Baseado em passagens como Mateus 24, 6, 7, onde Jesus fala sobre nações se levantando contra nações, vamos analisar como os eventos atuais se alinham com essas previsões milenares. Prepare-se para uma jornada que vai conectar o passado, o presente e o futuro, mostrando como as palavras da Bíblia continuam ecoando em nosso mundo moderno. Vamos começar? A Bíblia não se esquiva de abordar o tema das guerras. Em Mateus 24, 6 e 7, Jesus alerta seus discípulos: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino." Esse trecho faz parte de um discurso conhecido como o Sermão Profético, onde Jesus descreve os sinais que antecederiam os últimos dias. Mas por que as guerras são um sinal tão importante? Desde os tempos antigos, conflitos têm moldado a história humana, mas a Bíblia parece indicar que, nos últimos dias, haveria um aumento significativo e global desses eventos. Além de Mateus, passagens como Apocalipse 6:4 falam de um cavaleiro com uma espada, simbolizando guerra e derramamento de sangue. Essas profecias não são apenas sobre destruição, mas também sobre discernimento. Elas nos convidam a olhar para além das manchetes e enxergar um plano maior. E é exatamente isso que faremos a seguir, ao analisar como as guerras modernas se encaixam nesse cenário profético. Hoje, vivemos em um mundo marcado por conflitos que parecem não ter fim. Da guerra na Ucrânia às tensões no Oriente Médio, passando por disputas geopolíticas entre potências globais, é impossível ignorar o cenário de instabilidade que nos cerca. Mas o que esses eventos têm a ver com as profecias bíblicas? Uma das passagens mais intrigantes é Ezequiel 38:39, que descreve uma grande batalha envolvendo nações como Rússia, Irã e Turquia, identificadas como Gog e Magog, contra Israel. Muitos estudiosos veem nessa profecia um paralelo com as alianças e conflitos atuais no Oriente Médio. Além disso, o aumento de tensões entre potências nucleares e a escalada de guerras por recursos naturais e influência política parecem ecoar as palavras de Jesus sobre nações se levantando contra nações. Outro ponto importante é a globalização dos conflitos. No passado, as guerras eram mais localizadas, mas hoje, com a tecnologia e as alianças internacionais, um conflito em uma região pode impactar o mundo inteiro. Isso nos leva a questionar: estamos vivendo os prenúncios da grande tribulação descrita no Apocalipse? Essa conexão entre as guerras modernas e as profecias bíblicas não é apenas fascinante, mas também nos convida a refletir sobre o que está por vir, ao analisar como esses eventos se relacionam com outros sinais dos últimos tempos. As guerras são apenas um dos muitos sinais que a Bíblia menciona sobre os últimos dias. Em Lucas 21:11, Jesus fala sobre grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Eventos que parecem estar se intensificando em nosso tempo. Mas qual é a relação entre esses fenômenos e os conflitos globais? Historicamente, guerras muitas vezes levam a desastres secundários, como escassez de alimentos, deslocamento de populações e surtos de doenças. Hoje, vemos isso refletido em crises humanitárias decorrentes de conflitos, como a fome no Iêmen e os refugiados de guerra na Ucrânia e na Síria. Além disso, a Bíblia sugere que esses eventos não são isolados, mas parte de um cenário maior, que aponta para o fim dos tempos. Essa interconexão entre guerras, desastres naturais e crises globais nos leva a uma pergunta crucial:
Estamos vivendo o cumprimento dessas profecias? E se sim, como devemos nos preparar para o que está por vir? Diante de um mundo em conflito e dos sinais proféticos que parecem se cumprir diante de nossos olhos, como devemos reagir? A Bíblia não nos chama para o medo, mas para a vigilância e a fé. Em Mateus 24:42, Jesus diz: Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Isso significa viver com propósito, buscando a paz e a justiça, enquanto mantemos os olhos fixos nas promessas de Deus. A oração, o estudo das Escrituras e a prática do amor ao próximo são essenciais para enfrentarmos esses tempos desafiadores. Afinal, as profecias não são apenas alertas, mas também um convite para confiar no plano divino. Os sinais estão à nossa volta: guerras, desastres, tensões globais e um mundo cada vez mais instável. Mas será que isso significa que estamos nos últimos dias? A Bíblia nos convida a discernir os tempos, mas também a lembrar que, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mateus 24:36. O importante não é especular sobre o fim, mas viver com propósito e fé, preparados para o que quer que o futuro nos reserve. E você, o que acha? Estamos vendo o cumprimento das profecias bíblicas? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e não perca os próximos vídeos. Até lá, vigiemos juntos.